Exatamente, episódio número 18, sempre aqui com Felipe Feliciano, hipnoterapeuta, que conhece todas as vertentes da hipnose, e hoje, nesse episódio, nós vamos falar de uma coisa que atrai muita curiosidade das pessoas, né, Felipe? Claro. Que é a hipnose de entretenimento, que é aquela que você já viu na televisão, você já viu numa apresentação, num show, ou às vezes numa festinha que chegou alguém que conseguia dominar a hipnose e tal. E ela tem um lado legal, positivo, bacana, claro, né? Como o próprio nome já diz, de entreter as pessoas. Como é que funciona isso? Você, como especialista nessa área, a gente fala bastante da hipnoterapia, né? Dos tratamentos que podem ser feitos. E a hipnose de entretenimento, ela vem como uma coisa mais leve, mais descontraída. Qual é a real função da hipnose de entretenimento, na sua opinião, Felipe? Claro, sem dúvida. Acho que é importante a gente trazer esse tema, né, hipnose de entretenimento, aqui para esse episódio, porque, em geral, muitas pessoas veem e conhecem a hipnose somente pelo entretenimento, né? E também outras que acabam se aprofundando na hipnose clínica, né, na hipnose terapêutica, acabam refutando o entretenimento. E eu acho que a grande razão para a gente trazer isso à tona agora é perceber e entender como ambas se comunicam e como ambas podem ser benéficas para o processo, para o conhecimento da hipnose das pessoas em geral. Hipnose de entretenimento, para quem não conhece, né, para quem ainda não entende o que é hipnose de entretenimento, é aquela hipnose que a gente vê nos shows de hipnose, onde a pessoa come cebola achando que é maçã, imita um animal, sente frio, sente calor, dorme, ou canta lá cantarolando, fala cantarolando, enfim, tem várias sugestões que são possíveis serem dadas através da hipnose de entretenimento. A amnésia de nome, né? A pessoa esquece o próprio nome, troca o seu nome, enfim. E algumas pessoas falam, isso não é hipnose. Sim, isso é hipnose. A hipnose é o estado natural da nossa mente, que a gente acessa o tempo todo, todos os dias, 24 horas por dia. Praticamente a gente vive em transe. E o que a hipnose de entretenimento faz é usar essa capacidade que a nossa mente tem para demonstrar o quão incrível a nossa mente é. Então, imaginar conscientemente que é possível esquecer o meu próprio nome, por exemplo, é algo estranho, inimaginável. Como que eu vou esquecer o meu nome? É o meu próprio nome. Mas sentir essa sensação, ou ver, passar por essa experiência de ver ou passar por ela da amnésia de nome, gera uma sensação na nossa cabeça do tipo, caramba, se é possível esquecer o meu nome, o que mais de incrível é possível fazer e acessar utilizando essa ferramenta na minha mente, né? Para a base de tudo, todo nome que todos nós temos, ele foi sugestionado. Ele foi transmitido pelos nossos pais. Sim. E eles repetiram esse nome vezes suficiente para nós, ao ponto da gente acreditar. Então, nós já fomos sugestionados, já fomos já colocaram essa sugestão em transe na gente de que o seu nome é Walter, de que o meu é Felipe e assim por diante. Então, ter essa percepção da amnésia de nome, por exemplo, é algo que potencializa a capacidade de entender o quanto a nossa mente é poderosa e trazer esse resultado. E muitas vezes a gente vê, né, óbvio, existem pessoas, profissionais que fazem um bom serviço e um mau serviço, né? Assim como em qualquer área, como nós já dissemos em episódios anteriores, existe o bom engenheiro e o mau engenheiro, o bom cozinheiro e o mau cozinheiro. E, óbvio, qual é a concepção que eu tenho hoje sobre uma sugestão de entretenimento de comer cebola achando que é maçã? É possível fazer isso? Claro que é possível. Mas não vai impedir que o sujeito tenha uma bela dumazia depois do entretenimento, Sim. Depois daquela experiência, porque ele comeu de fato uma cebola ali, né? Então, existem formas muito melhores, muito mais lúdicas e não prejudiciais de se fazer isso. Com amnésia de nome, sentir uma sensação, achar engraçado, algo específico, né? Então, existem várias formas de se conduzir um processo, uma demonstração de hipnose, de entretenimento, de forma ética, de forma elegante, de forma bonita. Eu sempre prezo
seja no processo terapêutico como no entretenimento, em guiar a pessoa que está ali passando pela experiência da forma mais elegante, mais ética e mais incrível para ela possível. Porque quanto mais incrível ela entender que for aquela experiência, ela perceber, mais ela vai entender o potencial da mente dela, mais ela vai propagar a mensagem da hipnose adiante, né? E assim por diante. Então, é muito importante a gente executar qualquer profissão, né? Qualquer tarefa, mas também a hipnose de entretenimento com o máximo respeito pelo cliente, pela pessoa que está ali e fazendo com que ela entenda o potencial da mente dela de fazer com que aquilo aconteça. E isso é uma coisa que a gente pode levar para essa questão de quebrar paradigmas, quebrar barreiras e colocar e entender que muitas vezes você cria as suas amarras. Eu vou citar um exemplo aqui de um exercício de hipnose que eu participei e foi em grupo, não era para uma pessoa só não. E quem comandou esse exercício fez com que 15 pessoas não conseguissem se locomover, dar um passo à frente. Não, pode andar. Ele falou, vocês podem andar agora, e ninguém conseguia sair do lugar. Né? E ele deu um comando como se todos nós tivéssemos os nossos pés concretados, colados. Na época ele usou até o termo concretado. Está concretado aí teu pé, aí você não vai conseguir sair daí. E aí, exatamente passou com esse contexto depois, olha. Obviamente ele deu o comando onde todo mundo ficou travado e depois, obviamente, ele desfez o comando. E ele falou, agora vocês podem ir. E aquela sensação de liberdade. Falou, então, está vendo? Às vezes você coloca limites na sua mente que você não tem. Não existia nenhum concreto no pé de vocês, não existia nenhuma amarra, nenhuma cerca e você não conseguia se movimentar. Quantas vezes você já fez isso na sua vida, se imobilizou, né? O medo, o receio, incapaz de fazer algo ali. A incapacidade impediu você de fazer uma grande coisa ou de dar um primeiro grande passo. Dentro da sua explicação, eu vejo muito nessa questão, para demonstrar realmente essa força que a nossa mente tem para nos impulsionar, e nesse exemplo que eu estou falando de estar paralisado, de não deixar os nossos sonhos muitas vezes ficarem paralisados, porque é por algum comando que a gente deu para a nossa mente, não é isso? Sem dúvida, e é importante transmitir essa mensagem, né? Primeiro de tudo, o que eu sempre digo para todo mundo que eu hipnotizo é que não existe poder em hipnose. Eu brinco que eu nunca hipnotizei ninguém. As pessoas, elas se auto-hipnotizam, porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, o que eu faço durante o processo é, entendendo como a mente funciona, encontrar os caminhos, encontrar as portinhas que se abrem para que eu possa atingir níveis cada vez mais profundos. Quem tem aquela referência antiga da Porta dos Desesperados, lembra? Que existiam os níveis, o Sérgio Malandro, usando aquela analogia, você tem que saber exatamente qual porta abre, né? Por onde você vai para atingir aqueles resultados. E usar principalmente essa capacidade para demonstrar isso. Quantas vezes ela não se moveu por acreditar na vida dela que ela não podia fazer nada, que os pés estavam imobilizados, né? De fato não existia, como no exemplo que você deu, concreto nos pés ali. Mas a nossa mente, como eu repito em todos os episódios, não difere o que é real do que é imaginário. Então, quando ela acredita que aquele bloco de ferro, de concreto, está ali prendendo a perna dela, ela não consegue se mover. Todo o corpo, toda a fisiologia vai responder de acordo com que aquilo aconteça, com que o resultado daquela imaginação aconteça de fato ali. Então, todas essas sugestões, elas mostram e demonstram a capacidade que aquela pessoa tem de fazer aquilo que ela deseja. E a sugestão, né? A sugestão e a mensagem por trás de todo esse processo, ele é incrível. Eu tenho grandes amigos que têm shows de hipnose de entretenimento, e eu faço aqui uma menção a 3 grandes amigos que têm um espetáculo que se chama Magicamente, né? Que fala sobre a hipnose de entretenimento, tirando esses paradigmas, desmistificando tudo isso que as pessoas criam, né? E demonstrando como é simples.
Esse espetáculo, inclusive, se você é de São Paulo ou quando for a São Paulo, recomendo fortemente que você vá e assista, porque lá você vai poder passar por um processo de hipnose, né, ser hipnotizado, subir ao palco se quiser e sentir aquelas sensações todas que são possíveis ser sentidas na hipnose de entretenimento. Olha, fantástico, e eu acho que, como todas as profissões também, né, Felipe, as pessoas que estão acompanhando a gente e tal, que gostam desse tema, querem se aprofundar ou procurar um profissional dessa área, né, procurar realmente profissionais que tenham esse olhar e essa sensibilidade, né, e essa vontade de transmitir algo que venha contribuir com aquela pessoa, né? Claro. Que ajude muitas vezes ela a desbloquear um medo que ela tem muitas vezes de fazer um tratamento pela hipnoterapia, e quando ela vê uma função daquela da hipnose de entretenimento, ela fala, puxa vida, né? Funcionou assim. Será que, como você falou no começo, isso vai funcionar depois também? Pode funcionar? Às vezes uma apresentação dessa vai ter um outro efeito também, mesmo a pessoa não participando, claro. Né, daquele momento, daquela apresentação, mas ela vendo aquele efeito, né, às vezes por alguém que está no lado. E aí eu me lembro bem, o que me encantou uma vez, um sobrinho meu foi num show de hipnose, né, dos hipnólogos famosos aí do país de entretenimento, e ele ficou com as mãos atadas, ele não conseguia soltar de jeito nenhum, né? E eu falei, não, na hora que ele voltou, aquela descrença, né? Eu falei, pô, mas você podia ter soltado. Ele falou, eu não conseguia soltar. Você não está entendendo, eu não conseguia soltar, né? Então, assim, quando você pega um relato de alguém próximo, fala, opa, né? Caramba! Então, eu tô cheio de preconceitos, eu tô cheio de travas, né? Dando significados aí que não vão me ajudar em nada, e de repente é uma terapia que poderia ter auxiliado muito, e as pessoas que vão acompanhar esse tipo de evento, de show, né, que a gente pode falar assim, né, de entretenimento, muitas vezes vai despertar a possibilidade dela levar uma vida melhor também, não é? Sem dúvida. Existem vários casos que eu atendo, pessoas que passaram por uma experiência dessa de minutos de entretenimento e entendendo como a mente delas funciona, acabam procurando e se abrindo a fazer o processo de hipnoterapia. Algumas fizeram comigo, né? Hoje em dia eu acabo não fazendo pela correria do dia a dia, e até porque com o longo tempo de hipnose e hipnoterapia, né, eu praticamente já hipnotizei todo mundo que estava à minha volta, né? As pessoas próximas, amigos, conhecidos, todas praticamente já foram hipnotizadas, já sentiram essa sensação. Mas sempre tem alguém que, poxa, eu queria passar, eu queria entender, eu queria sentir essa sensação, e quando entendem, se abrem a passar pelo processo terapêutico e tem grandes resultados, grandes benefícios, pelo simples fato de terem se permitido passar por aquela pequena experiência do entretenimento, e aí seguiram esse caminho, se conhecendo e conhecendo como funciona a sua própria mente. Show, Felipe. Olha, Felipe, mais um tema desmistificado aqui, hein? Muita gente com medo da hipnose de entretenimento. Não, olha, vai fazer isso, é só para tirar sarro das pessoas. Não, ela tem uma função muito importante, e ela também contribui para esse entendimento melhor sobre esse fantástico mundo da hipnose. É isso aí. Beleza. Gente, ficamos por aqui com esse episódio hipnotizante. Exatamente. Eu tô cheio de gracinha agora no podcast. Tá bom sim. Mas brincadeiras à parte, gente, é sempre um prazer estar aqui com esse fera da hipnose, da hipnoterapia, Felipe Feliciano. Felipe, mais uma vez aí o recado para quem quer participar, sugerir, fazer perguntas. É isso aí. Se ficou alguma dúvida sobre esse episódio, sobre qualquer outro episódio, e se tiver sugestões também de temas para os próximos episódios do podcast Exatamente, é só me mandar lá no Instagram, @FelipeFeliciano, mandar a dúvida, eu vou ter o maior prazer de responder e talvez trazer essa dúvida aqui para um próximo episódio. Valeu, gente, até a próxima. Até a próxima. Exatamente. Tchau, tchau.